Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar como o Banco do Brasil poderia enriquecer muita gente, pessoal. Eu acho que agora, com essa queda que tem acontecido nas ações do Banco do Brasil, ele segue sendo como uma das melhores oportunidades que temos da Bolsa no momento. Eu acho que a ação pode entregar até mesmo mais retorno do que o Banco Itaú. Isso que o Itaú é um dos grandes bancos aqui do Brasil, tá? Que deu um belíssimo retorno para o acionista, mais de 600% de retorno em 10 anos, tá? Multiplicou o capital em muitas vezes. E eu me arrisco a dizer que eu acho que o Banco do Brasil tem um potencial mais elevado. Mas, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um estudo mostrando para vocês aqui como que o Banco do Brasil poderia superar o Itaú em retorno. Fora que também vamos falar de um novo ciclo de alta que a Bolsa Brasileira pode entregar. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil, ele representa aí a maior posição da carteira do canal. Perceba que hoje eu tenho aí 61% da carteira nas ações do Banco do Brasil, tá? E aí, essa posição que eu venho construindo aqui no Banco do Brasil já é bastante tempo, pessoal. E tecnicamente o Banco do Brasil, ele é uma posição muito antiga da carteira. Foi a primeira ação que eu comecei a comprar aqui na Bolsa de Valores, desde quando eu comecei a investir ali no ano de 2022. Não é à toa que quando a gente pega aqui, ó, pelos Status Invest, né, que é um site que eu acompanho muito o meu crescimento patrimonial, nós percebemos que o Banco do Brasil, ele foi a principal empresa aqui na carteira que deu todo esse crescimento. Meu patrimônio cresceu fortemente aí numa lupa de 3 anos, tá? Tendo uma rentabilidade bem acima da média. E o Banco do Brasil aproveitei em vários preços. Mas a questão aqui do vídeo, pessoal, a gente vai fazer aqui um comparativo do Banco do Brasil com o Itaú e qual seria o melhor banco para se comprar hoje, o Itaú mais previsível, que não tem tanta volatilidade, ou o Banco do Brasil, estatal e mais cíclico. Pessoal, o filme não é tão simples quanto parece, tá? Por incrível que pareça, eu vejo muito mais potencial em Banco do Brasil, mesmo ele tendo uma rentabilidade menos elevada do que o Itaú. Rentabilidade que a gente mede, ela é olhada, observada pelo ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. E o Banco do Brasil, perceba que o nível de ROI aqui da empresa, ele é muito mais expressivo, tá? Ou seja, de ciclicidade. Perceba que em alguns períodos o ROI sobe para 19%, depois o ROI despenca, depois sobe de novo e depois despenca. Fica nesse aqui oba-oba, né? Enquanto que a gente pega aqui o Itaú, ele tem um ROI bem mais consistente do que o Banco do Brasil. Olha só, pegando aqui numa lupa, o Itaú tem uma média ali de 17% e o ROI só caiu para o ano de 2020 e todos os anos o ROI do Itaú ficou acima de 15% ao ano. Então a gente percebe que é menos montanha-russa. Mas e se eu disser para você, tá, que mesmo com o ROI menor do Banco do Brasil, que na sua média fica ali de 14 a 15% ao ano, ele deu um retorno superior ao Itaú. Isso aqui acontece, pessoal, principalmente porque as ações do Banco do Brasil são mais subprecificadas, são ações mais descontadas. Então o mercado, ele começa a colocar tanto risco no preço da ação que o potencial de retorno total, ou seja, né, retorno ali embutido no preço da ação de dividendos e também de potencial de valorização fica substancialmente mais elevado, né? Antes da gente tratar de múltiplos, né, perspectivas, potencial de valorização e qual dos dois vai te trazer daqui para frente, que a gente tem que olhar daqui para frente, qual mais retorno vai ter ali de proporcionar, né, o Itaú ou o Banco do Brasil, vamos tratar aqui primeiro da análise de balanço desses grandes bancos, tá?
O Banco do Brasil, ó, perceba que ele segue aí em queda, né? As ações não vêm caindo por acaso, tem vindo uma queda de resultados bastante expressiva no Banco do Brasil. Tivemos 3,8 bilhões de lucro no Banco do Brasil, tá? Ou seja, uma queda de mais de 60% em relação ao primeiro trimestre de 2025. E essa deterioração que tem acontecido no Banco do Brasil é em decorrência por conta do agronegócio. Ninguém fala para vocês, mas o Banco do Brasil ele tem mais de 60% no mercado de crédito no agro aqui no país. E o agro, ele é majoritariamente cíclico, pessoal, porque ele depende dos preços das commodities agrícolas. Então, por exemplo, quando a soja ou o milho acaba se desvalorizando, o Banco do Brasil ele vai sofrer por uma inadimplência mais elevada e tomar calote por parte ali dos seus credores, né? Então, todo mundo fala que o Banco do Brasil é resiliente? Ele é uma fortaleza, mas em períodos ali de, tecnicamente, recessão, queda no preço das commodities, agro piorando, o Banco do Brasil pode ser impactado, porque a inadimplência vai fazer com que o banco tenha uma provisão mais elevada e, por consequência, um tombo no lucro. E não é a primeira vez que a gente vê o Banco do Brasil ter essas volatilidades no resultado. Perceba aqui que nos últimos 10 anos, pessoal, mais até de 10 anos, pegando lá do ano de 1994, o Banco do Brasil já viu seu lucro cair em 70%, 2015 o lucro caiu, 2020 o lucro caiu e agora, recentemente, tá, o lucro desabou. Só que são nesses momentos de turbulência, porque o Banco do Brasil ele costuma ter essa queda de lucros e ele já volta para uma espiral de crescimento. Então você pode se aproveitar dessas fragilidades pontuais para acumular ações em preços mais baixos. E hoje eu acho o Banco do Brasil ainda melhor do que as crises passadas, porque mesmo com essa crise atual no agro, ele ainda vai entregar 21 a 25 bi de lucro. O que, se eu colocar aqui, ó, já teve o pior ano em Banco do Brasil foi ter um ROI, retorno sobre patrimônio líquido, tá? De 8%, que é extremamente baixo, principalmente hoje que temos uma Selic na faixa ali de 15%. Mas se eu pegar 21 bilhões, que é basicamente aqui a faixa mais inferior do guidance do Banco do Brasil, a gente tem, tá, um ROI anualizado de 12,3%. E se vier pior do que esse guidance, que eu não acho, tá? Acho que o Banco do Brasil já vê uma melhora ali gradual a partir do quarto trimestre de 2025. Os próprios executivos, né, veem de que a inadimplência vai começar a reduzir ali para o quarto trimestre, o banco já vai voltar a dar um respiro, consequentemente o banco pode entregar sim de 11 a 12% de ROI. Mas precificando o lucro de apenas 18 bilhões, ele ainda teria um ROI aqui nesse ano, o pior ROI, né, obviamente, na faixa aqui de 10,5%. Perceba que não vai atingir aquele patamar de ROI extremamente baixo de 2015, que foi ali de apenas 8%, pessoal. Ali foi um ROI muito baixo. Eu não acho que com a estrutura hoje que o Banco do Brasil tem, vai cair nesse nível. E o banco já para o próximo ano, ele se recupera muito rápido, que te traz ele uma oportunidade bem interessante. Agora, pegando aqui as ações do Banco Itaú, a gente vê uma previsibilidade melhor. Por quê, pessoal? Enquanto o Banco do Brasil tem a sua carteira de crédito interligada para a parte do agro, tem pessoa jurídica, né, e pessoa física para crédito consignado, o Itaú, a carteira de crédito dele inteira é para alta renda, é para um público, tá, com poder aquisitivo mais elevado, ou seja, ele oferta crédito para a elite, por isso que ele acaba não sofrendo com essas volatilidades de inadimplência como o Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil, pessoal, ele oferece, querendo ou não, para as classes mais baixas, para o pequeno produtor rural que mal consegue quitar as suas dívidas, tá? Por mais que tenha respaldo de um crédito subsidiado mais barato pelo governo. No caso, o Itaú, ele tem ali grandes empresários, grandes empresas, né? Fechando contratos, né? Fechando ali empréstimos com o banco. E aí por isso que ele consegue ter um nível de inadimplência mais controlado. Por isso que a rentabilidade do banco acaba ficando bem ali estável ao longo do tempo. Você não vê muita volatilidade, margem financeira segue boa, crescimento do lucro do Banco Itaú segue interessante. Perceba que numa lupa de 10 anos o Itaú entregou aqui, né, um crescimento no seu resultado bem linear, né? Ou seja, só teve volatilidade no ano de 2020, enquanto o Banco do Brasil você vê uma volatilidade mais elevada. Só que, pessoal, a coisa não é tão simples quanto parece. Claro, de antemão você vai pensar o seguinte: ah, Pablo, então pelo amor de Deus, né? Eu vou investir no Banco Itaú, pra que eu vou querer correr risco no Banco do Brasil? Mas, pessoal, é justamente esse risco mais elevado que te proporciona um potencial de rentabilidade mais elevado. Por quê? Porque o Banco do Brasil, pegando desde lá do ano de 2009, tá? Até o ano atual, mesmo considerando essa queda na rentabilidade, tombo no lucro, 21 bilhões dividido aqui por 6 bilhões, o lucro do Banco do Brasil cresceu em basicamente ali, né, 15 anos no tempo, o lucro do banco cresceu
250%. Enquanto a gente pega aqui, ó, o Itaú, que hoje está lucrando na faixa de 43 bilhões, o dobro do Banco do Brasil, tá? E a gente pega aqui, ó, lá em 2015, pega mais tempo, né, para ficar numa janela comparativa mais justa, que foi ali na faixa de 12 bilhões o lucro do Itaú, lá no ano de 2010, tá? Então pegando aqui 42 bilhões e dividir aqui na faixa de 14, de 12 bilhões, né, que foi aqui mais ou menos, o lucro do banco cresceu também 207%. Só que o Banco do Brasil em topo de lucros, tá? Ele chegou a bater 37 bi. Então, quando você tem ali, né, topos de resultados, quando o ciclo tá favorável para Banco do Brasil, você tem um crescimento mais elevado para Banco do Brasil, ó. 37 dividido por 6, o lucro do banco cresceu 516%, ou seja, o dobro do Itaú, mesmo que o lucro seja menor. Então você vê que em certos momentos explosivos do Banco do Brasil, ele vai te trazer uma rentabilidade mais elevada do que o Itaú. E pegando ambos desde o plano real, o Itaú entregou ali mais ou menos 19 a 19,5% ao ano. Agora, olha só esse gráfico aqui de Banco do Brasil, pessoal. Perceba que em determinados ciclos de mercado, ele costuma entregar mais de 1.500 a 300%, principalmente quando ele chega nesses grandes fundos aqui, ó, 2004, aqui ele subiu bastante, 2016 ele subiu bastante. Ah, Pablo, mas aí você tá no market time, é fácil pegar quando tudo tá indo ruim. Pessoal, só que não. Quando a gente coloca aqui, ó, o Banco do Brasil numa lupa de longuíssimo prazo, tá? A tela não tá abrindo aqui agora, pessoal, peço desculpas aí, agora abriu, né? Verificamos aqui, ó, o Banco do Brasil desde o ano de 2004, mesmo período ali do Itaú, mesmo com a queda recente, o retorno do Itaú ficou parecido. E antes de toda essa queda, quando o banco ele tem ali os anos de bonança, tá? Ele chegou a dar 11.000% de retorno em mais ou menos ali 16 anos no tempo. Ou seja, comparando o Itaú, que deu 8.000% de retorno para o Banco do Brasil, que deu 11.000%, vamos utilizar o cálculo da taxa anual equivalente para ver qual banco deu mais retorno. Ou seja, tá? 11.000%. Tô pegando o Banco do Brasil e para ficar justo tem que ser isso, pessoal. A gente tem que pegar ambos os bancos quando estão no seu auge, né? O Banco do Brasil, em torno ali de 16 anos, entregou 34,22% ao ano de rentabilidade. E se eu estender um pouquinho mais o tempo, colocar, tá bom, desde uma janela ali de 2004, 20 anos no tempo, ele entregou 26,55% ao ano de retorno. Estão vendo o potencial? Enquanto o Itaú, ele entregou ali 8.000%. Eu não vou conseguir ter esse gráfico aqui com vocês agora, mas se vocês verificarem ali em alguns sites, vocês vão ver que em 20 anos no tempo o retorno do Itaú ficou em 8.000%, que deu uma rentabilidade de, né, basicamente, a gente não atualizou aqui, né, pessoal, 20 anos no tempo, 8.000%. Vamos colocar aqui, né, novamente. Então ele deu 24,57% ao ano. Foi um retorno legal? É claro que foi. Só que, poxa, você compara ali com o Banco do Brasil, 11.000%, ele deu 2% a mais. Ah, Pablo, é só 2% a mais? Se você colocar 2% a mais em forma composta, tá? Ou seja, ó, um capital de apenas 100 mil reais, que claro, é um baita dinheiro, mas é só para fins comparativos, tá? O Itaú deu 24% ao ano de retorno em mais ou menos ali 20 anos no tempo. Se eu colocar isso aqui, você teria construído um patrimônio, tá? Aproximado de 7,3 milhões. O Banco do Brasil entregou 26,85% ao ano. Olha a diferença no patrimônio após ali 20 anos. Você teria 11 milhões de reais, tá? Ou seja, você teria 4 milhões a mais investindo em Banco do Brasil. Então o pessoal acaba não percebendo isso, mas o mesmo Banco do Brasil sendo ligeiramente menos eficiente, por ele ser muito amassado, o mercado bater tanto nas ações, ele te traz mais oportunidades. Fora também que o Banco do Brasil é mais generoso no pagamento de proventos. Claro, em períodos ali de dificuldade, ele acaba retraindo um pouco, mas em períodos de bonança, em períodos de tranquilidade, ele paga um dividendo mais elevado. E vamos calcular o retorno embutido no preço da ação de cada banco? Vamos supor o seguinte, tá? Hoje a gente faz ali a velha fórmula 1 menos payout, né? E multiplica pelo ROI médio do Banco do Brasil, que ficou ali na média dos últimos 20 anos de 15%. Então a gente tem aqui crescimento composto no lucro de Banco do Brasil para os próximos anos pode ficar na faixa de 10,5% ao ano, somado a um dividendo médio aqui nos últimos, né, anos de Banco do Brasil foi de 8,44%. Então a gente pode supor aqui de que o banco poderia entregar quase 19% ao ano de retorno, tá? Supondo de que o ROI ficará nessa faixa de 15%. Isso aqui é uma média, o banco ele tem um ROI mais elevado, mas a gente vai calcular
a média de cada empresa. E qual que é a média do Itaú? Vamos ser justos, né? A média do Itaú fica de 17% ano. Não é, Pablo? Não fica de 20%? Não, é porque o Itaú está em topo histórico. A gente tem que pegar a média, a mediana de cada empresa. O Banco do Brasil também, quando está no auge, dá um lucro parecido, dá um ROI, né? Retorno sobre patrimônio líquido parecido com o Itaú. Então vamos ser aqui justos. 1 menos payout médio, e a gente multiplica aqui pelo ROI médio na faixa de 17%, temos aqui 11,9% ao ano. Só que aí é que mora a questão. O Itaú, ele paga um dividendo menor do que o Banco do Brasil. A média da empresa fica aqui em 6% ao ano, salvo alguns períodos que ele paga um pouco mais. Então, colocando 6%, retorno embutido no preço da ação de 17,9% ao ano, enquanto o Banco do Brasil fica em 19%. Perceba que sempre o Banco do Brasil fica com retorno de 2% a mais. Então, dois fatores que traz mais ali oportunidades no Banco do Brasil. Mais volatilidade, por ser um banco estatal, o mercado bate muito nas ações, os múltiplos ficam bem depreciados. E o segundo ponto, pessoal, de que faz o Banco do Brasil trazer mais retorno é o pagamento de dividendos, que no longo prazo, o pagamento de dividendos do Banco do Brasil foi bem mais generoso do que o Itaú, tá? O Itaú, perceba que em vários momentos da história, ele parou de pagar. Não que ele parou, né? Mas ele ficou com um pagamento muito baixo, 4%, 4,3%, 4,7%, 4 anos recebendo apenas 4% do Itaú. Então perceba que apenas alguns períodos, quando a gestão decide aumentar o payout, o Itaú acaba pagando ali um provento maior. Por isso que mesmo com as turbulências do Banco do Brasil, as fragilidades do governo, eu prefiro o Banco do Brasil do que o Itaú. O Itaú é uma excelente empresa, só que eu fico orando para que o preço fique mais baixo, pessoal, porque o mercado precifica muito o Itaú por ele ser privado, por ser ali 100%, né? No caso ali, alta renda, não ter volatilidade com o inadimplência. O Banco do Brasil, por ter fragilidades pontuais, o mercado acaba proporcionando ali, né, um ponto de entrada mais interessante. Agora, calculando aqui múltiplos para ambos os bancos, ambos estão baratos, mas eu vejo mais upside no Banco do Brasil hoje, olhando daqui para frente, tá? Bom, se eu colocar múltiplo do Graham, né, 22,5, mesmo o Banco do Brasil desabando o lucro, tendo um LPA neste ano apenas de R$ 3,80, o banco ainda teria, tá, um preço justo de R$ 51. Dividido aqui pela cotação atual, temos um potencial de alta de 145% na cotação para Banco do Brasil. E se eu utilizar o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento com o PL, o Banco do Brasil tem um PL projetivo aí para este ano, lucro líquido de 21 bilhões, na faixa de 5,7 vezes. Então, percebemos o seguinte, 5,71 vezes, né? Dividido aqui, né, por uma taxa de 10,5% ao ano, temos um PEG Ratio de 0,54. O Peter Lynch falava que abaixo de 1 é uma oportunidade. Agora peguem no Itaú. Calculando aqui o preço justo do Graham, perceba que tem bem menos margem do que o Banco do Brasil, ó. 22,5 vezes um LPA no Itaú, que tá alto, tá? Perceba que o lucro por ação do banco está bem alto, pegando aqui vai R$ 4,00 e multiplicando pelo valor patrimonial na faixa ali que fica de 19,34, o Itaú teria ali um preço justo de R$ 41,00, dividido por 33, potencial de alta de 26,42% na cotação. Então perceba que num cenário de alta, o Itaú, ele pode ser bem precificado. É claro que pode, o PL do banco já chegou em 14, 15 vezes. Só que o Banco do Brasil, quando a gente pega aqui num período mais longo, pessoal, olha o quanto chegou o PVP do banco, chegou em 4 vezes. Então, para ele chegar hoje a 4 vezes de PVP, ele teria que multiplicar em 5, 6 vezes, uma alta de mais de 600%. O valor de mercado poderia bater ali uns 400 a 500 bilhões. O banco, se ele chegasse neste patamar de cotação, ele hoje estaria sendo avaliado, pegando o lucro líquido ali projetivo, em 21 vezes lucro, tá? Então perceba que ele pode sim também ser bem precificado em certos períodos, tá? Por isso que eu vejo mais ali upside no Banco do Brasil. E colocando aqui, ó, o PEG Ratio do Peter Lynch, o Itaú cresceu uma taxa média ali no longo prazo de 11% ao ano. Vocês já viram isso, né? Então, 8,34 de PL dividido por 11,5, perceba que o PEG Ratio fica menos atrativo do que o Banco do Brasil. A gente tem mais potencial de rentabilidade comprando o Banco do Brasil hoje, mesmo com as turbulências aí, do que um Itaú, tá? Quando eu digo potencial de rentabilidade, só que aí você precisa avaliar também, porque seu risco será
dobrado. Pablo, que risco é esse de quebra? Não, risco de volatilidade. A ação do Banco do Brasil tem muita volatilidade, tá? Perceba que apenas há alguns meses a ação tombou mais de 40%, enquanto o Itaú, nos períodos ali turbulentos, ele não oscila tanto. Você vê ali oscilações mais marginais, né? Então você vê ali uma queda de 20, de 15, não é uma queda tão expressiva. Já o Banco do Brasil ter uma volatilidade mais elevada, justamente por ser estatal, ter ali, né, capital mais especulativo dentro da empresa, ser uma empresa majoritariamente cíclica por deter grande parte da sua carteira de crédito voltada ao agronegócio. Então existe todas essas variáveis que vocês precisam colocar na ponta do lápis. Enquanto um tem uma tese mais de recuperação, Banco do Brasil ele vê que 2025 é um ano de ajustes e que há uma previsão, tá? O próprio CFO falou que não há, mas há sim para o ano de 2026 com uma recuperação no balanço e dividendo extraordinário. Eu não acredito, mas sim, acho que se o resultado do banco voltar a dar um respiro, ele pode pagar um dividendo extra para compensar o ano de 2025. A gente tem o Itaú voando, né? Reportando aí recorde de lucros, bons pagamentos de proventos e crescimento contínuo. Mas, ainda assim, mesmo com as fragilidades, eu acho que o Banco do Brasil tem mais potencial. Perceba, pessoal, que eu não tenho sentimentalismo, tá? Eu tô olhando 100% na ótica de cálculo. Quando a gente coloca em cálculo, a gente vê que o Banco do Brasil, historicamente, trouxe mais retorno do que o Itaú, mesmo sendo menos eficiente. É uma verdade que é muito difícil das pessoas aceitarem, porque as pessoas acabam pegando emoção pelas empresas. Eu assumo a verdade, eu não fico aqui passando pano para a empresa. O Banco do Brasil, em certos períodos, tem uma gestão horrorosa, tá? Péssima, chega a ser ridículo, né? Ou seja, o Itaú, ele traz uma eficiência de rentabilidade bem mais elevada. Então eu não passo pano para empresa nenhuma, eu falo a realidade. E perceba hoje aí que mesmo com a gestão péssima que o Banco do Brasil tem, mesmo ele sendo mais arriscado, ele traz um potencial de rentabilidade mais elevado, por esses riscos já estarem precificados no múltiplo atual aí da empresa. Em ciclo de valorização, o Banco do Brasil poderia ser duplamente beneficiado. Fora uma questão interessante aqui, pessoal, a bolsa ainda segue depreciada, fluxo de capital estrangeiro aqui segue em baixa, fora que mais de 25 a 30% de toda a base acionária do Banco do Brasil está para capital estrangeiro. E quando a gente pega a exposição dos fundos locais, está baixo exposto aqui no Brasil, 8%, em períodos de alta, 2020 chegou a 15%, 2008 a bolsa boom de commodities chegou ali a 22%. Então perceba que em certos períodos, tá, a bolsa acaba se valorizando forte e em grandes empresas como o Banco do Brasil e Itaú acabam se beneficiando desses movimentos. E aí eu prefiro me aproveitar de preços nas estatais baixos agora, para eu poder acumular mais e mais a preços baixos e quando, né, essa recuperação acontecer, o meu capital vai se multiplicar em muitas vezes. Finge que essa carteira minha aqui, ó, vamos supor, com essas ações que eu tenho aqui, deu uma rentabilidade média de 26% ao ano. Vamos supor isso aqui, se eu colocar ali, né, 151 mil aplicados, claro que eu vou ali efetuar mais alguns aportes, né, mas vamos lá, vamos simular isso aqui, tá? Em 20 anos no tempo, sem fazer mais aporte nenhum, não é a realidade, porque eu vou, né, continuar aportando nessa carteira. Vamos supor sem aportar, em 20 anos eu já transformaria ali em 17,6 milhões de patrimônio. Então perceba que esse patrimônio vai crescer, mas necessita, obviamente, de muita paciência, de você comprar nas baixas e ter visão de médio a longo prazo, tá? Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Será que você não tem alguma ferramenta que nos traga uma previsibilidade, mitigue nosso risco e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E você ainda contém aí mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real, com tudo mastigado aqui para vocês, tá? Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, tá? Todas as projeções da planilha serão feitas ali automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real, sem que você precise aí fazer absolutamente nada. Então olha só a oportunidade aí, tá? Que essa planilha pode trazer para vocês. Tecnicamente mais barata do que uma pizza e ainda automatizada. É uma belíssima oportunidade. E terceiro fator, tá? Contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem
preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, e eu deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil ou Itaú e qual dos dois bancos que vocês seguem comprando aí para longo prazo. Eu continuo firme com as ações do Banco do Brasil, tá? Não significa que futuramente eu possa ter Itaú, sempre fico de olho aí por múltiplos mais baixos, mas nos preços atuais eu prefiro reter o meu capital em Banco do Brasil, porque eu vejo um potencial de retorno mais elevado, me aproveitando dessas fragilidades pontuais para conseguir um potencial de retorno bem mais expressivo na minha carteira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!